E aí, pessoal, beleza? Cara, passando por aqui para a gente repercutir um assunto que está dando o que falar aí no universo botafoguense. É uma entrevista que o Castro deu, no jornal, se não me engano, A Bola, a gente vai entrar aqui na matéria daqui a pouco, mas parece que o Castro definitivamente está ligado ao Botafogo. Cada vez que o Castro diz alguma coisa em algum lugar do mundo, repercute no universo botafoguense. Parece que ele definitivamente vinculou a imagem, né, ao Botafogo, pelo menos por enquanto. Cada coisa que ele falar em algum lugar do mundo vai repercutir no seio botafoguense, principalmente pela perda do título, né? Vem sempre como a lembrança de um time que jogou, que liderou, que enganou o torcedor, né? E que no fim deu aquela amarelada, né? Que por enquanto ainda amarga muito, né? Muito na memória do torcedor botafoguense. Eu tive vendo alguns grupos de WhatsApp, participo de alguns grupos, não são tantos, né? Mas eu gosto de ler e entender o sentimento do torcedor, o que é que está repercutindo na cabeça, na mente do torcedor botafoguense. E essa fala do Castro traz algumas coisas que muitas coisas eu nem concordo, acho tão absurdas, mas a gente não pode ignorar, porque por serem questões muito prementes, né? Muito em cima, muito que fazem parte do cotidiano, do sentimento, né? Do nosso torcedor. Então, por isso, eu resolvi trazer essa matéria aqui para a gente falar também um pouco sobre ela e dar também o nosso ponto de vista sobre tudo isso aqui. Vamos trazer aqui para a tela a entrevista do Castro, a fala dele. E assim, está em todos os jornais, não só aqui no GE, nós vamos trazer a matéria do GE, mas está no UOL, na TT, então, né, vários perfis repercutindo, e cada um à sua maneira, enfim. Luiz Castro revela tristeza pela perda do título do Botafogo e não descarta volta ao Brasil no futuro. Ele se pronunciou, não foi pela primeira vez, ele já tinha falado isso aqui, né? O GE está dizendo que foi a primeira vez, isso aqui não é verdade. Na verdade, não foi a bola, foi o jogo. Em entrevista ao O Jogo, o atual treinador do Al Nassr, que deixou o Alvinegro em junho do ano passado, né, afirmou que não esperava a queda do Botafogo, muito menos a perda do título. E aí ele diz o seguinte: eu estava convicto de que o Botafogo seria campeão pela qualidade dos jogadores e pela sua dimensão humana. Eram fantásticos, mas como em tudo na vida é necessário contexto para a qualidade se manifestar. Em determinado momento, esse contexto não existiu e aconteceu o que toda a gente sabe. É uma equipe que jamais esquecerei, fundamentalmente pela forma unida que esteve nos momentos ruins, em que nos fechamos muito e evitamos que nos tocassem. No Brasileiro, o português deixou o Alvinegro após a vitória por 1-0 sobre o Palmeiras no primeiro turno, né? Lá no campo do Palmeiras, lembram disso, né? Na época, o clube carioca abriria 7 pontos de vantagens na liderança. Luiz Castro voltou a citar episódios envolvendo críticas e vaias de torcedores durante a passagem no Brasil. Ele ficou profundamente magoado, principalmente com aquelas faixas colocadas pela torcida, pelo torcedor, pedindo fora Castro, né, no final do Campeonato Carioca, em que quase o Botafogo não fica nem na Copa do Brasil desse ano. Sei pouco do que passou após minha saída, foi com tristeza que não vi o Botafogo campeão. Depois de vir a equipe com 13 pontos de vantagem, jamais pensei que iria perder.
Mas não é o fim do mundo, né? Porque o Botafogo é um clube de grande prestígio, com uma história maravilhosa e ídolos que são referências no futebol mundial. A torcida adepta e muito emocional adora o clube. A emoção e a forma como se expressa no estádio é muito natural. Esse comportamento nunca magoa. O que magoa é a premeditação de alguém ir ao estádio para ofender outra pessoa. Aí aquele negócio do suco de caju, né, que ele nunca também se sentiu confortável, né? Ninguém sente, né? Mas tem uns que fazem vista grossa ou não fazem que não ouve, né? Mas ele levou a sério, né? Ter as arquibancadas cheias de gente que dirige palavras menos próprias ao treinador não ofende, mas a premeditação ofende e é um imperdoável, completou. Apesar disso, o comandante afirma que o tempo no país foi positivo e não descarta um retorno no futuro. Gostei muito e um dia talvez volte. Aliás, posso afirmar que gostava, né, de voltar ao Brasil, gostaria certamente. Tenho muitas boas recordações de tudo. É um campeonato com uma competitividade enorme. Há equipes campeãs que descem de divisão, nada pode ser dado como adquirido, pois a luta é até o fim, disse o treinador. E aí, o que é que a gente pode depreender das palavras dele? Não esperava, e ele fala, ele cita aqui uma coisa que eu acho que é a questão, qualquer análise tem que passar por isso daqui. Qualidade e a dimensão humana eram fantásticos, né? Tudo na vida é necessário contexto para a qualidade se manifestar. Contexto. Contexto é um conceito, é um parâmetro, é uma coisa que eu sempre utilizo aqui para qualquer análise nossa. Você precisa contextualizar. Se você não trouxer esse contexto, essa leitura do ambiente, das várias interferências ali, isso chama-se contexto, a sua análise corre o risco de ser falsa e às vezes até leviana. A gente fez uma série de 4 artigos, 4 episódios para explicar a queda do Botafogo, ou a perda do título, né? E a gente se fundamentou principalmente que o Botafogo não estava preparado e pelos erros de planejamento. No meu entender, o maior erro de planejamento, o maior erro do Botafogo foi do próprio Textor, quando aceitou que os jogadores impusessem um treinador sem o estofo necessário para fazer com que o Botafogo chegasse a um título. Vocês sabem de quem eu estou falando, não precisa citar nomes. Meus amigos, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o teu like, compartilha aí geral e o canal está crescendo, me ajuda que eu te ajudo e tamo junto. De noite a gente volta, não em live, mas em vídeo novamente para falar da primeira apresentação do Botafogo na Copinha. Um abração. Até mais, galera. Tchau.